Você acha que resina composta impressa é só para quem quer economizar? E que materiais em porcelana é sempre melhor? Em 2025 eu testei as duas em mesmos pacientes e o resultado pode te deixar de boca aberta. Irei tratar de uma verdade que menos de 10% dos dentistas sabem ou praticam e entre os protéticos também é a minoria. Farei esse vídeo usando comparativos em 3 pilares fundamentais: dinheiro, estética e durabilidade com manutenção. E para não ter enrolação, vamos falar logo de dinheiro. Existe um custo inicial para começar a trabalhar no sistema e existe um custo por trabalho, e nesse caso eu vou usar o trabalho coroa fixa. Começando pelos impressos, inicialmente você precisará de uma impressora 3D. E aqui estão alguns preços dessas impressoras e pode ter certeza, qualquer uma delas serve muito bem, com precisão excelente e com preço muito baixo. Depois, você também vai precisar de uma resina de carga para realizar suas coroas, pontes, blocos ou trabalhos extensos como protocolo ou carga imediata. Essas resinas são misturadas com cerâmica para ter mais resistência. Não vou aqui contabilizar o processo de escaneamento porque independente se você vai trabalhar com fresados ou impresso, precisará escanear de alguma forma. E você hoje pode escanear com o celular de graça, como eu sempre tenho mostrado nesse canal. Somando a esse investimento inicial mais uns R$600 de pequenas maquiagens, pincéis, glazers, para começar os trabalhos, você tem um valor bem baixo de investimento inicial, com possibilidade de fazer inúmeros trabalhos. Por exemplo, com um pote de resina desse você consegue fazer para mais de 80 coroas. E essas impressoras, se bem cuidadas, duram anos. O que nos leva ao segundo ponto. Se com um pote desse de mais ou menos R$1.800 você consegue fazer 80 coroas, mais um gasto ínfimo com maquiagem e glazer, veja o quanto você gasta numa coroa. As cerâmicas fresadas, por sua vez, têm um investimento inicial bem diferente, começando pelo mais caro, a própria fresadora. Veja que os preços já são bem mais pesados, e dependendo do modelo que escolher, passa de R$500 mil. Pode ser também que precise de um funcionário extra para trabalhar com essa máquina. Então precisará de fornos para finalizar a maquiagem glaze em cerâmicas. São muito úteis e multifuncionais, inclusive muitos servem até para o cozimento completo de porcelanas feldspáticas em pó, com todos os ciclos: opaco, dentina, esmalte, correções, glaze final. E aí, com os mesmos equipamentos, você trabalha porcelanas diferentes e que todas elas têm seu lugar ao sol. Por fim, precisará de mais alguns investimentos menores em equipamentos e materiais, como jato de óxido de alumínio, brocas e ferramentas específicas para a cerâmica que você vai utilizar, aspirador com filtro. Então vamos fazer a soma do montante. A verdade é que uma fresadora que trabalha com diversos materiais como metal e porcelana vai obrigar o profissional a ter um laboratório no entorno dela. O investimento inicial para se produzir fresados no Brasil, infelizmente, é enorme, pois os equipamentos e materiais, em linhas gerais, são importados, apesar da qualidade e capacidade de produção deles serem muito altas. E qual será o gasto para realizar uma única coroa fresada usando os sistemas CAD/CAM tradicionais? Olha nessa tabela, se o material principal for um bloco de disilicato para uma coroa de disilicato de lítio, você vai gastar mais ou menos de 120 a 180 na compra desse bloco. Um bloco vai ser igual a uma coroa unitária, normalmente já contando com desperdício. Para maquiagem glaze, você acaba gastando de R$8 a R$15, mais ou menos, segundo os cálculos, porque um kit é feito para durar de 100 a 200 coroas, e esse kit custa de R$1.200 a R$1.800. Somando agora com a depreciação e manutenção de equipamentos e pegando a fresadora, você gasta mais ou menos de R$5 a R$8, talvez, com uma coroa, porque uma máquina dessa é mais ou menos R$150 mil, feita para durar 5 anos. Isso dá cerca de R$30 mil por ano. E se você tirar uma média de 600 coroas por ano, vai ficar um valor mais ou menos de R$6 a R$8. Repetindo, isso é uma depreciação da máquina, um cálculo bem genérico. Indo para a depreciação das brocas, que são as fresas, você vai gastar de R$10 a R$15, porque um kit custa mais ou menos de R$800 a R$1.800 e dura de cerca de 40 a 60 coroas. Indo para a depreciação do forno, você gasta de R$3 a R$5, porque um forno dos bons é mais ou menos R$60 mil para durar também em média 5 anos. Isso dá R$12 mil por ano, para 600 coroas dá esse valor. E assim por diante, com, por exemplo, a energia gasta pela fresadora, pelo motor, pelo forno e outros pequenos gastos que também são adicionados, deu mais ou menos de R$150 a R$280 para fabricar uma coroa.
E aqui nessa tabela resumida a gente consegue ver o custo para a produção de uma coroa, seja em porcelana fresada, seja em resina de carga misturado com cerâmica impressa. Nesse ponto, a vantagem para os impressos é enorme. A estética na odontologia tem como padrão ouro, há algumas décadas, as porcelanas feitas em laboratório, independente se injetáveis, estratificadas ou fresadas. Será que os impressos já conseguem hoje o mesmo efeito, mesma qualidade estética? Não, isso ainda não mudou. Se nos impressos eu classificaria a sua estética como muito boa, se bem feitos e bem cuidados, as porcelanas eu classificaria como excelentes. Como mostrado no vídeo, nesse caso de um lado eu coloquei as resinas impressas, do outro eu coloquei um disilicato de lítio. Aqui deixo a dica de que não é aconselhado misturar materiais principalmente em áreas estéticas, porque é bem difícil de terem o mesmo efeito. Portanto, as cerâmicas fresadas em Cadicam têm propriedades óticas superiores, como translucência, opalescência e fluorescência. Inclusive, em relação às porcelanas feitas em métodos tradicionais, conseguem ter resultados até melhores. E essas informações são confirmadas pelos artigos científicos atuais, como tenho mostrado nesses últimos 2 vídeos, e deixarei na descrição do vídeo também as referências para quem quiser dar uma lida mais aprofundada. Apesar de eu ter dito isso, veja só este caso do Dr. Gabriel Felipe, feito com impressos antes de fazer qualquer maquiagem, nem glaze, nem técnica de estética adicional, apenas feito o acabamento e polimento. Percebam a qualidade da translucidez e naturalidade muito próximas à da porcelana. Claro que após uma maquiagem glaze ainda vai ficar melhor, mas este caso serve muito bem para que possamos entender o nível que o impresso pode chegar se feito por alguém que seja referência em impressos, como é o caso do Dr. Gabriel. Deixo aí o contato para quem quiser ser mentorado por ele e ter essa qualidade que ele tem nos impressos. E em relação à durabilidade e manutenção, temos a maior desvantagem nesse sentido dos impressos e também a maior vantagem. Segundo artigos científicos, a resistência flexural de cerâmicas fresadas após passarem pelo processo de fresagem, seguido da queima, varia de 250 a 1150 megapascais de resistência. Os impressos estão na faixa de 150 MPa, as marcas mais conhecidas nacionalmente. Apesar disso, minha taxa de sucesso é acima de 95% com os 2 tipos de materiais. Então, na prática, os 2 funcionaram muito bem nos últimos 5 anos. A resistência ao desgaste, porém, também é algo muito superior nas fresadas, mas aqui abre o espaço para uma pequena briga. Ser muito resistente ao desgaste é bom ou ruim? Bom, se você fizer somente um dente em cerâmica de um molar, por exemplo, a resistência ao desgaste dele será muito maior que a dos dentes naturais. Então, durante a função mastigatória do paciente, haverá uma atrição normal dos demais dentes, principalmente se ele tiver bruxismo, a atrição será mais acelerada, podendo perder altura, dimensão vertical, enquanto na cerâmica o tamanho vai permanecer quase intacto por anos, e isso concentrará as forças mecânicas em cima da cerâmica, por não sofrer o desgaste com a mesma velocidade. Essa concentração de forças pode gerar vários problemas, como fratura da coroa cerâmica ou do próprio elemento dental, por baixo da cerâmica. Para evitar isso, as manutenções periódicas, mais ou menos de 6 em 6 meses, devem ser levadas muito a sério pelo paciente e pelo dentista do caso, realizando sempre o contato em carbono. E o dentista, por sua vez, diminui esse risco trabalhando com cerâmicas não tão resistentes ao desgaste, por exemplo, evitando as zircônias. No meu entendimento, o melhor material não é o mais resistente ao desgaste, e sim o mais parecido com o natural. Melhor ter um material que frature caso haja concentração de forças do que um material que frature o dente natural do paciente caso haja essa concentração. Responda você nos comentários. O que é mais complicado de resolver? Coroa artificial fraturada ou dente natural fraturado? Então essa foi a minha conclusão. Fiquei muito feliz ao perceber que a literatura corrobora com essa visão. Alguns artigos científicos, esse diz, por exemplo, que na cavidade oral o desgaste por contato ocorre entre dente e dente ou entre dente e material restaurador. Notavelmente, esse desgaste por contato pode ser acelerado quando as propriedades do material restaurador diferem das do tecido dentário duro. Quanto maior a diferença, maior o problema. Então aqui uma das consequências de materiais de maior resistência e maior dureza, como fala nesse trecho, mas o problema maior nem é quando esses materiais desgastam o antagonista, é quando muito polidos e lisos eles não desgastam, causando desequilíbrios oclusais por conta da discrepância entre a atrição neles e a atrição no material resistente. Então, como mostra essa tabela,
tela que junta diversos artigos científicos, um material que se desgaste de forma parecida com um dente, ele vai manter a oclusão estável e a dimensão vertical por muito mais tempo. E depois de falar de resistência flexural e resistência mecânica, vamos agora falar de manutenção. Nesse ponto, realmente eu tenho uma opinião que pode divergir de grande parte dos dentistas e protéticos. E nesse ponto eu gosto muito dos impressos. Eles não irão durar 10 anos, nem metade disso para escurecer e manchar, como as cerâmicas fresadas. Mas diferente dessas, eu consigo restaurar quase toda a estética em boca mesmo, nas manutenções periódicas. Lembrando que essa preservação, essas manutenções periódicas, elas são um pós-tratamento necessário para qualquer material. No caso dos impressos, nas manutenções posso refazer acabamento e polimento, maquiagem, glaze, deixando a peça quase nova de novo. Esteticamente falando. Isso aumenta a durabilidade, por assim dizer, em boca. Para isso, precisa, como dito nesse vídeo antigo, de um fotopolimerizador Polywave, ou seja, que não tenha somente comprimento de onda azul, mas também radiação UV para ativar os materiais próprios dos sistemas CAD/CAM aditivos, ou seja, materiais impressos, que aí envolve tanto a resina impressa, quanto a maquiagem, quanto o glaze, todos precisarão do UV. Nesse vídeo antigo do canal que eu estou mostrando, eu ensinei que você pode maquiar e dar o glaze em boca, bastando para isso ter o equipamento necessário. Isso quer dizer que nas manutenções você consegue restaurar quase completamente a estética da prótese. Cerâmicas, qualquer uma, não me permite aplicar maquiagem e glaze nas manutenções em boca, pois são etapas feitas em forno de alta temperatura. Por outro lado, em geral, não precisa. As cerâmicas, se bem trabalhadas, têm estabilidade de cor e formato por longos anos. Então essa vantagem dos impressos seria mais para quando a porcelana estiver alta, por exemplo, na oclusão e precisar de um ajuste em boca. Se estiver cimentada, não se consegue, depois desse ajuste, um ótimo polimento, até onde eu sei. E glaze é muito menos. Então, a rugosidade dela gera uma quase lixa na superfície, prejudicando o antagonista. Essa área sem polimento também será propícia a manchamentos, derrubando a tão valiosa estabilidade de cor da cerâmica. Resumindo esse ponto, as cerâmicas têm ótima estabilidade de cor, precisando menos de manutenções, se elas já chegarem no consultório perfeitas para a cimentação. Mas se precisar de ajuste de cor, formato ou oclusão, melhor devolver ao laboratório. Já os impressos, se você precisar mudar qualquer um desses parâmetros, você pode mudar no teu próprio consultório. Lá mesmo você dá a finalização e cimentação. Ou até para casos que já está cimentado, você consegue mudar formato, tamanho, cor em boca e depois finalizar. Não se esqueça da glicerina, claro. Agora, para finalizar, aqui no resumo, critério e o tipo de material. Então, em caso de cerâmica e resinas de carga impressa. Quanto ao custo, as cerâmicas muito mais caras, tempo muito maior. Isso também gera custo. No caso de resinas de carga, muito mais barata, produção em poucas horas. Dá para receber o paciente agora e entregar o serviço mais tarde. Então, nesse quesito, quem vence é a resina impressa muito facilmente. Na questão estética, a estética das cerâmicas fresadas é excelente, a melhor opção atualmente. As camadas e caracterizações são perfeitas, isso é verdade. Não mancha quase nada, se bem polida e você não precisou meter broca. No caso das resinas de carga ou resinas cerâmicas, é muito boa a estética, mas ainda um degrau abaixo. O polimento você consegue deixar ele espelhado. Perde um pouco em translucidez profunda e fluorescência. A tecnologia ainda não chegou nesse ponto. Algumas marcas já são quase indistinguíveis em boca. Nesse caso, o vencedor é a cerâmica, era de se esperar. Quanto à durabilidade, ótima, quase não precisa de reparo. Aquilo que eu falei sobre questão estética. Resinas de carga ou resinas cerâmicas é muito boa, mas inferior, de 5 a 10 anos, se muito bem feita e muito bem cuidado. O desgaste é maior que a cerâmica. Se o paciente for bruxômero, vai desgastar muito mais rápido. Pode manchar levemente com o tempo e precisa de polimento periódico. Talvez até mudança de cor em boca. Nesse caso, a cerâmica leva vitória com relação à duração e os impressos vencem na capacidade de edição fácil, edição em consultório, edição em boca, tudo bom? Essa era a ideia de hoje, meus irmãos. Obrigado a quem assistiu até aqui. Deus abençoe e valeu!